Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Catiúcia e hoje eu vim, através desse vídeo, explicar de forma rápida e sucinta sobre a pré-história. Mas vamos iniciar tirando aquele estigma que talvez vocês tenham visto em desenho, na TV, do homem das cavernas correndo atrás de um dinossauro ou vice-versa. Tirem isso da cabeça, tá? Nunca existiu. O termo pré-história vem, né? Ele explica, o próprio nome já explica, pré-história, vem da separação, da divisão da história. A pré-história seria toda a história da humanidade antes da invenção da escrita. Não gosto muito desse termo e tem alguns historiadores e pesquisadores que também não gostam. Por que não gostar do termo pré-história? Porque ele delimita e acaba restringindo a história de muita gente. Como assim antes da escrita não é história? Porque nós temos a história o tempo inteiro em populações indígenas, por exemplo, que até hoje não dominam a escrita. Então, história é história. Só isso. Mas a pré-história, né, que nós vamos estudar então a partir de agora, é dividida em três partes. E como é que a gente faz para estudar a história se ela é o período em que não havia documentos escritos? A gente utiliza, né, os historiadores utilizam o apoio das escavações de paleontólogos, arqueólogos, né, que fazem as escavações, encontram os registros, os objetos, os utensílios dessas civilizações antigas e conseguem, através desse estudo, em conjunto, trazer informações de como viviam essas populações. Como eu ia dizendo, a pré-história se divide em três períodos. No Paleolítico, aonde esses primeiros seres humanos já tinham a noção e o domínio do fogo, né, que foi de grande importância para a vida deles, devido a aquecer, né, o interior das cavernas, que era onde eles viviam, cozinhar os alimentos, afugentar animais grandes. Eles também, nessa época, dividiam tarefas, principalmente entre homens e mulheres. Nesta época também eles já praticavam o registro do seu dia a dia, como ainda não tinha escrita, era através das pinturas rupestres no interior das cavernas. Neste período também, eles viviam como caçadores e coletores. Então, eles caçavam para se alimentar da carne e coletavam os frutos já caídos no chão, tá? Nessa época, eles eram nômades. O que é ser nômade? São grupos, tá? Pequenos grupos que estão sempre se mudando de lugar. Nessa época, né, eles tinham que se mudar por causa da necessidade da alimentação. Como eles já tinham caçado, né, e feito vivido todo este período naquele ambiente, acabavam-se, né, as árvores frutíferas próximas, os animais mais próximos, então toda aquela civilização, aquela comunidade, né, aquelas famílias tinham que sair em busca de uma região com alimentos a partir daí, então. O outro período que compreende a pré-história é o período neolítico. Toda a pré-história traz para a gente essa ideia de evolução. A gente consegue enxergar de forma clara uma evolução do ser humano. Ele foi aprendendo, evoluindo. Nós temos o continente africano como berço da humanidade, onde se encontram os registros mais antigos, os fósseis mais antigos da civilização humana, dos primeiros hominídeos. Então, desde que foram encontrados, né, desde todos esses períodos da pré-história, a gente consegue enxergar nesses períodos. Então, prestem atenção para vocês verem esta evolução, né, esse crescimento e esse aprendizado desses seres humanos, tá? Lá, né, no Paleolítico, eles agiam de uma forma. Com o passar dos anos, com a vivência, com a experiência, com a prática, né, do dia a dia, eles aprendem algumas coisas.
no Neolítico, vocês vão perceber, né, o tanto que eles evoluíram com o passar do tempo. No Neolítico, né, depois eles passarem por uma grande era do gelo, eles vão conseguir iniciar o processo de uma revolução agrícola. Por que esse termo revolução? Nós, historiadores, né, professores de história e pesquisadores da história, utilizamos o termo revolução para designar um período que traz mudanças para aquela população. E a revolução agrícola traz essa modificação na vida dessa população de forma total e absoluta. A partir daí, muda a vida deles, porque a descoberta da agricultura, que muitos historiadores acreditam ter sido através da observação das mulheres que viam, né, aquelas sementes que caíam no chão, brotavam, né, novos frutos, novas árvores, acaba transformando a vida dessas populações na pré-história e de nômades, né, que estavam sempre se mudando em busca da sobrevivência, do alimento, para uma vida sedentária. Eles agora podem plantar, colher e permanecer no mesmo lugar. Surgem aí as primeiras casas, né, conhecidas como nuragues. Eles constroem suas primeiras casas, já podem fixar residência num lugar só por causa da prática da agricultura. Com a prática da agricultura, eles também começam a oferecer esses frutos para alguns animais próximos, então conseguem já domesticar esses animais. Se tornam então sedentários, né? A expectativa de vida aumenta, né? Porque eles não precisam mais estar toda hora se mudando de lugar. Então, eles não morrem mais nesse percurso, se alimentam melhor por causa da prática da agricultura, então aumenta a população e começa a formar as primeiras cidades. Com o passar do tempo, evoluindo novamente, a gente entra no período da Idade dos Metais, que é quando se encerra a pré-história. O próprio nome já diz, é quando eles começam a fabricar e a dominar a metalurgia, tá? Eles pegam esses minérios, essas rochas, aquecem em altas temperaturas e começam a fabricar os seus utensílios, ferramentas e até armamento com os metais: ouro, cobre, estanho, vários outros metais que surgem para facilitar a vida dessa população. Com todo esse processo evolutivo, eles necessitam organizar essa sociedade, né? Essa comunidade em que eles estão vivendo. Surge também a religiosidade. Então, eles começam a partir daí a fazer suas primeiras anotações sobre a agricultura, né? Sobre o meio de vida que eles tinham agora. Então, quando surge a escrita dessas primeiras civilizações, é quando a gente marca o fim da pré-história. A gente vai seguir nesse assunto nas próximas aulas. Um beijo, pessoal, até a próxima!